eu tô muito Não. curiosa para saber da Fátima. Eu também tô. Eu também. A Fátima, Pronto. ela tem cinco filhos. Sim. De 12 até a nenenzinha de 9 meses. Gente, como que a Fátima reza? Que horas que a Fátima reza? Mas peraí, antes um pouquinho, Fátima, eu queria saber, você trouxe uma coisa, uma preciosidade Sim, aqui sim. para nossa partilha, que é a Bíblia da Fátima, quando ela era solteira. Aham. Essa Bíblia eu ganhei quando eu tinha 12 anos. É, E na época, Fátima. quando eu ganhei, eu nem dei muito valor, assim, porque na época eu tava naquela, sabe, um pé na igreja, um pé no mundo, tava meio assim, né? Mas graças a Deus não me afastei muito de Deus, não. Mas depois dos 14 anos, que foi realmente um momento mais de conversão mesmo na minha vida, de decidir por Deus, aí eu comecei a usar muito nessa Bíblia. Então aqui tem anotações da minha vida inteira. Porque a Roberta estava trazendo uma coisa muito importante, que a gente sempre vai estar falando sobre isso, que são as fases da vida da mulher. Sim. E todas nós fomos solteiras um dia. Como que essa conversa se encaixa na vida de uma solteira? Por isso que eu quis Sim. te chamar para esse bate-papo agora, porque você trouxe exatamente um elemento que te ajudou nessa fase. Muito. Porque e também nessa fase, a sua espiritualidade era completamente diferente Com da que você certeza. vive hoje. Né? Não, pra você ter uma ideia, eu cheguei a inventar um rosário. Sério? Rosário, eu tava, Fátima? porque eu queria juntar as duas Rosário de coisas. Fátima. Rosário de Fátima. Eu queria rezar, eu tava numa sede de Deus ali com os meus 14 anos, 15 anos. Falei, não, eu vou inventar um rosário, porque daí eu vou juntar as duas coisas. Rosário bíblico. Falei, Então eu começava a rezar o rosário lendo a Bíblia. Olha E eu fui só. lendo, eu li o Pentateuco inteirinho. Depois fui lendo, não, agora eu quero ler as cartas de São Paulo. Daí fui lendo as cartas de São Paulo. Ia lá, Ave Maria, cheia de graça e lendo, né? Aí quando acabava o rosário, eu ia grifando as partes que tinham me marcado mais. Voltava que ela é tudo demais. que tinha. Ela é demais. Ela E lê, as partes. ela reza. Eu ia rezando e lendo. E as gente. partes que ela mais gostou, sabe qual que é? Tudo. Eu vou- Ela fala assim, mas vou marcar aqui o que eu mais tudo, gostei. assim. É Não, o tudo. Sermão da Montanha era tudo. É. Aí E fui anotando, fui Seduziste-me, desenhando. Aqui é o Seduziste-me, Senhor, gente. Eu Gente, coloquei isso é um Jesus demais. em Você consegue relevo. pegar aqui essa imagem? Não sei se vai dar pra pegar. Eu colei um Jesus. É coisa de adolescência. ó. Ah lá, tem um Aí Jesus colei um colado, Jesus. gente. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Você tá vendo? Ó, enquanto tem muito adolescente fazendo diário e colocando foto de menino que não presta, Pois é, então, a Fátima tava colocando foto de Mas Jesus olha, na foi. Bíblia. Isso mas é, isso é mas incrível. sabe que uma coisa que me influenciou muito, muito mesmo, foi o contato da minha mãe com a palavra de Deus, que minha mãe chamava a gente para rezar quando a gente era pequeno. E assim, sempre no final da oração ela falava, vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Aí ela rezava, né? E todos nós ficávamos em volta da Bíblia. Ela falava, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas sejam as vossas. E pedia para Deus dar uma palavra. E a gente abria aquela palavra, a gente lia e era a direção do nosso dia. Então, eu aprendi demais. muito, assim, desde pequenininha, a me relacionar com Deus através da palavra, de encontrar as respostas que eu procurava. Então, até hoje eu tenho muito disso, de rezar, Senhor, me dá uma palavra, assim, porque eu lembro da minha mãe fazendo isso com a gente. Então, a família faz total diferença, né, nessa formação das crianças, né? E se a gente quer que os nossos filhos estejam em pé, em oração, a gente precisa começar, tem que começar de nós. Sim. É o que quer dizer aquela canção, a começar em mim quebra corações, mas precisa começar em mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei que a vida hoje da mulher é muito corrida, a gente sabe como é que é, na nossa vida é muito corrida, todas nós. Mas dentro da nossa rotina, gente, são 24 horas, dá pra gente encaixar Deus, né? E é no ritmo da vida. É como a Eliana disse, assim, talvez você não vai conseguir todos os dias tirar meia hora para rezar, mas vai no ritmo da vida. É igual a comida, né? Tem dia que a gente pode comer, né? Com tranquilidade, aquela coisa gostosa. Hoje mesmo a gente teve que comer bem correndo por causa da, que a gente tinha que gravar. A gente estava aqui, tal. Tem dia que a gente tem que fazer uma refeição mais corrida. Então, assim, tem dia que a gente vai conseguir rezar um terço bem contemplado, tem dia que o seu terço vai ser no meio E do tá tudo trânsito. bem, né, E tá tudo bem, Fátima? você vai continuar, você não vai desistir de rezar. Eu sinto que muitas mulheres também vivem essa aflição, né, de ter até nisso, porque a gente vai falar sobre vários temas dessa questão da conciliação da vida, da sobrecarga da mulher. E essa cobrança, eu tenho que rezar, eu tenho que dar conta tenho de que dar Gente, tudo. isso é uma Eu doideira. tenho que acordar a tal Maluquice. horário para fazer aquele tipo de espiritualidade. E se eu não fizer, a graça não vai acontecer, Deus vai me castigar. Uhum. É Esse que eu acho que é o mais grave. As pessoas acabam condicionando A o graça. estar bem com Deus, estar em graça, ao que eu consigo fazer. Gente, a graça de Deus, ela vem desse relacionamento. Ah, nossa, hoje eu não rezei o texto, estou fora da graça. Ai, meu Deus. Opa, pera e calma. Eu fico vendo muito Nossa Senhora, Jesus, gente, 30 anos só sendo família, limpando casa. A gente limpa a casa, a gente lava a louça, a gente limpa o bumbum Faz de menino, comida. a gente faz comida, a gente tem dia que dá conta, tem dia que não dá conta de nada. A gente também é como você, mas trazer Deus para esse...
Depois que eu virei mãe, uma das formas mais assim, intensas que eu tenho de me encontrar com Deus é Nossa Senhora. É entender quem ela foi, porque ela fez isso. Cuidar de menino, dar comida, ter neném no colo, limpar. É isso, ali Deus se revela. Então, não se sinta culpada quando você não dá conta. Peça misericórdia de Deus, Senhor. Ontem mesmo, eu ia ter 2 horas e meia para dormir. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê o repouso, eu preciso que o Senhor me restaure, porque eu só tive 2 horas para dormir, 2 horas e meia. Dá um jeitinho para mim aí, por favor. Gente, Deus é pai, Deus entende. Se você fez com tudo que você tinha, Rezar com É a vida, isso, né? Olha, verdade. você falando do seu cansaço, era o tempo que você tinha, viagem marcada. Que hora você saiu do Espírito Santo? o voo era assim, uma coisa, acorda às 3, né? Exato, até chegar no aeroporto. Quer dizer, é a sua vida, é rezar com a vida, rezando com a vida. Né? E a beleza dessas nossas histórias que vão se encontrando, né? A Roberta com essa realidade, a Fátima com outra realidade. E você trouxe a presença de Nossa Senhora. Olhando para a história da fé, a história da nossa igreja, as referências que a gente tem, não apenas em Nossa Senhora, mas ela é a mestra, né, a formadora por excelência, mas existem os santos. Sim. Né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores de Santa Zélia, por exemplo. Zélia. Né, Fátima? Maravilhosa, gente. Eu olho muito para Santa Zélia, pensando, porque os filhos vieram todos seguidinhos também, né? E ela firme, sabe? Sendo uma mulher de Deus. Ela até disse que depois que ela foi tendo os filhos, as ideias dela foram mudando um pouco. Ela foi entendendo que era o chamado de Deus para a vida dela. E ela se santificou dentro dessa vocação, não fugindo dela, não querendo uma outra vida, mas dentro dessa vida, né? E veja o fruto. Santa Teresinha do Menino Jesus, agora mais uma das irmãs de Santa Teresinha que também está no processo de canonização, graças a Deus. Então a gente percebe os frutos acontecendo. É possível a gente ser santa. É possível a gente ser uma mulher de oração dentro da nossa realidade. E com a minha bebezinha hoje, por exemplo, os momentos que eu estou amamentando ela, é um momento que eu aproveito para rezar também. Então eu estou ali no silêncio, assim, eu fico rezando, vou conversando com Deus. Já me vieram composições, várias músicas que fui compondo nas outras amamentações dos outros filhos, sabe? E daí vem aquela inspiração, sabe? Porque é um momento que você está ali no silêncio, e Deus fala, sabe? Deus age, Deus te dá inspiração, Deus te dá resposta. Mas a gente tem que estar aberto e sensível para perceber como que Deus fala com a gente nesse dia a dia, no movimento da nossa vida, né? Deus, ele nos fala o tempo todo.